letras, e o administrador apostólico de Natal, do Eugênio de Araújo Salles, com toda a autonomia e autoridade à frente da arquidiocese. Sempre ele teve uma sensibilidade muito aguçada para a problemática social que dizia respeito à vida das pessoas. Quando ele ia ao interior para as visitas pastorais, ficava bastante sensibilizado com os índices tão altos, por exemplo, de analfabetismo, de mortalidade infantil, de explorações mais diversas em relação de trabalho, a própria situação em que o homem do campo entrega sua própria sorte. Enfim, era uma realidade bastante precária. Qual era a conjuntura, né, dos anos 50, que eu me lembro mais? 50, 60, né? 60 é um marco, né, nas mudanças que vão ocorrer, né, do país e também na América Latina, mas na realidade do Nordeste, um período, e do Brasil, é um período que começa a haver uma preocupação com a questão, né, do subdesenvolvimento, né, do atraso no campo, né, esse era o discurso do desenvolvimentismo, a emergência do desenvolvimentismo, que lógico a gente não tomava conhecimento naquela época não tinha rádio, não tinha nada, né? Estava vendo a Revolução Cubana, ninguém sabia, né? Quer dizer, a gente foi ter acesso a isso já no início dos anos 60, né? Mas talvez assim, o ponto mais interessante, talvez, foi quando a história das escolas radiofônicas, né? Porque isso foi uma força também muito grande. E daí a gente tinha ouvido falar que lá em Sultantense, né, uma cidade da Colômbia, e tinha um padre lá que tinha um rádiozinho que dava aulas e não sei o quê para o povo. Aí ele foi a Colômbia, para esse lugar, para falar com esse padre, Monsenhor Salcedo, o nome do padre, né, dessa paróquia. Eu na cidade de Sultantense, né? E muito mais se falar de sindicato não se podia. Porque quando se falava em sindicato, o cara fazia carreira no meio do mundo, porque eles já diziam algo que era uma coisa que se metesse ia saber aquele negócio não tinha perseguição, né? Então os movimentos sindicais naquela época, me lembro bem que o papai dizia que eles iam para dentro dos matos lá, fazia aquelas cabanas e para discutir. Fazia aquela reunião altamente escondida. Quando não era assim, era na igreja. Na cozinha, nas igrejas, eles conseguiam se juntar e fazer valer o movimento sindical. Então, era desse jeito que eu tenho conhecimento e eu cheguei ainda a ter a participar desse movimento, porque ainda era época da década de 60. Era, vamos dizer assim, uma espécie de escravo para os coronéis, né? Então o homem do campo veio despertar que ele também tinha os seus direitos. Ele poderia trabalhar, assim como ele trabalhava, mas ter também os direitos, aquilo que muitas vezes era tirado, né? Um exemplo, o próprio proprietário, ele arrendava as suas terras, o que chamava meio, e no final, a outra parte que lhe cabia, ele já deixava através daquilo que ele comprava no seu próprio barracão, daquele coronel, daquele fazendeiro. E no final das contas ele não ficava com nada. O sindicato veio mostrar que ele poderia se associar, ali ele poderia trazer e comprar aquele alimento através do sindicato por um preço razoável, melhor, e no final do ano sobraria com certeza alguma coisa, e aí é muito interessante ele poder comprar uma roupa nova para o seu filho e assim ter mais alguma coisa que era de direito dele ter. Então quem se preocupou ao longo do tempo foi quem fazia caridade, quem fazia ação social sempre foi a igreja. E foi, se a gente der uma olhada nas paróquias mais antigas, nós vamos ter sempre
uma escola, nós vamos ter um hospital, uma maternidade, uma creche, um abrigo de idosos. Tá? Porque a igreja não somente evangelizava, mas também cuidava, faz parte do cristianismo, a ação e a oração. Ao longo do tempo, com o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, mudou a visão de mundo, o mundo mudou, já estava num processo acelerado muito grande, mudou também a visão da eclesiologia, a visão da igreja, a maneira de atuar. Nisso, o SAR já existia. Então, o SAR já estava contribuindo há um certo tempo, né, desde 1949, com a sua criação. Imagino, com o Concílio Vaticano II, nós tínhamos aqui um berço muito propício de participação, de atuação dos leigos. Tá? Os leigos e as irmãs religiosas participavam muito bem. Eu vou contar um fato fruto dessa educação política. Aí chegou o tempo da campanha, né? Aí veio uma senhora lá no meio rural, na feira de Nova Cruz. Ela sempre vinha a pé. Aí no tempo da campanha ela disse, vamos cantar para prefeito, né? Eu disse, não senhor, muito obrigado. O senhor só se lembra da gente nessa hora. Muito obrigado, pode ir. Era um dos membros daquelas reuniões que se faziam. Né? Eles passavam na comunidade ali de 3h30 para 4 horas da manhã. Se a gente queria encontrar os trabalhadores, tinha que ir lá no ponto. Depois nós ficávamos até 8 horas, 9 horas da noite, esses trabalhadores estavam voltando para casa. Aqueles que vinham de outros lugares do Rio Grande do Norte para trabalhar aqui na zona canaveira, ficavam nos galpões, totalmente insalubres, abertos, dormiam das piores condições possíveis, usavam água do pior tipo possível, faziam a comida deles da pior. Então aquilo era trabalho sem escala. E aí o SAR entra com um trabalho muito interessante, que marcou muito, que foi o trabalho de educação política. Ele ajudou a formar esse espírito de cidadania que até então se tinha, né? Era um amontoado de coisa aí, né? O SAR, ele foi muito organizador das coisas, na região de Nova Cruz, né? Toda aquela região, né? Na região do Trairi, na região do Potengi, o Monsenhor Expedito, o famoso profeta das águas, né? Que era, né? Então, lá, toda segunda-feira tinha uma missa que o Monsenhor celebrava e depois tinha um encontro com aquelas lideranças. Mas mesmo assim ainda continuava fazendo trabalho de assistência social no campo. Só que era uma assistência, né, que pensava na questão da autonomia, né, e ao mesmo tempo eles criou um conflito com os coronéis, a gente pode dizer assim, os fazendeiros, né, e as pessoas que eram coniventes, né, com isso aí, porque quem não tem consciência acaba, né, por uma questão de sobrevivência, se juntando a quem é mais poderoso, né, no campo, nesse sentido aí. Então, nesse processo aí, o SAR foi criando, foi fazendo um trabalho, foi repensando o trabalho dele através de educação política, juntamente com essas entidades internacionais que apoiavam, né, financeiramente. E aí, diante das situações, dos fatos relatados, o SAR procura agir à luz do Evangelho. Então o SAR é presença da igreja. E as pessoas, ao terem contato com o SAR, têm essa relação com o Evangelho. O Evangelho libertador, o Evangelho que quer a vida, o Evangelho que não quer a morte, o Evangelho que quer a fraternidade e não a desunião. O Evangelho que quer a produção, a alimentação na mesa e as pessoas fartas, vivendo, se educando. O coronelismo muito pior. Não queria também isso. Queria as pessoas sujeitas, né? Subjugadas, pobres. Por exemplo, diante da morte do Manuel de Milson de França, o que é que o SAR faz? O SAR vai à comunidade, coleta as informações, produz um jornal
Esse jornal circula nas paróquias, circula junto às populações. A sociedade toma conhecimento do fato, não é, que ocorreu, e assim o SAR vai sendo presença. Mas o SAR é um protagonista porque o SAR realiza a primeira romaria da terra nesse ambiente. O Edmilson França eu acompanhei bem de perto porque inclusive nós assim, fazíamos reuniões com os grileiros rondando e ameaçando, né? Então a gente lutou e apoiou muito a resistência deles, né? E depois acompanhou toda a questão do inquérito policial, né? do julgamento. Infelizmente foram absolvidos, né? No dia 21 de junho de 91, um jovem de 26 anos, Sebastião Andrade de Lima, foi barbaramente assassinado e até hoje os que fizeram o crime sequer receberam sentença. Uns 10 anos depois, apareceu algo parecido. Aliás, 10 anos depois aconteceu algo parecido. Os pescadores foram de novo pescar e um deles não chegou a ser assassinado. Morreu depois, foi assassinado, mas não na hora. Ele morreu proveniente dos tiros que levou. Manuel. A cidade toda se revoltou. Trabalho do Serviço de Assistência Rural, a assessoria prestada, todo o serviço de articulação. Isso levou então a um grande mutirão na cidade para resolver o problema da pesca nas áreas chamadas de cerco. Os trabalhos no dia a dia possibilitou acompanhar o desenrolar de muitas atividades, junto com os assentados, junto com o sindicato, junto com o grupo de mulheres que a gente trabalhou a horta. Então, aí, quando nós, a equipe residente, chegou, trabalhava tanto esse aspecto, como também a gente trabalhava as relações, a escuta, os sonhos, os desenganos. À noite também nós fazíamos a oração comunitária com o povo, que era observado. Aí era muito mais gente na igreja. O povo ia para a igreja, a irmã tinha a oração, cantava, depois tinha a leitura do Evangelho e a explicação do Evangelho. Então, eles criticaram, alguns deles criticaram. Mas Dom Eugênio falou, a experiência tem a aprovação do Papa. Então, que ele não estava fazendo uma coisa alheia. Muito de perto, por exemplo, as regiões de praia, como no município de Torres, né? Chegavam os grandes de fora e iam ocupando as terras e os trabalhadores iam sendo cada vez mais expulsos, né, daquele lugar onde eles viviam há anos, inclusive seus antepassados. A década de 80 como um todo é uma década para o movimento popular, para o movimento sindical muito importante, porque é uma década, né, de ressurgimento do sindicalismo mais combativo, de luta e tal. E nesse período, né, o Serviço de Assistência Rural, ele representava para essa luta sindical, para essa luta, a resistência de trabalhadores pulseiros, né, e atingidos por barragem, e também para trabalhadores canavieiros, né, um canal muito importante, uma presença muito importante, né? Chegava para a equipe do SAR e também para Dom Costa, né, e para Donivaldo, né, muitas cartas, solicitações, enfim, pedidos de apoio do SAR em muitas frentes. Então, nessa época, o SAR vinha atuando em São Rafael, na barragem, né, atuando junto aos trabalhadores atingidos pela barrageira Rama de Ribeiro Gonçalves, pela construção da barragem, também em Touros, e em Touros com várias frentes, né, apoio a projetos alternativos,
a luta dos trabalhadores em Lagoa do Sal, né? Então ali foi uma luta de curseiros e que foi pela organização, pela resistência daqueles trabalhadores, né? Tinha que quebrar assim, muitos preconceitos, muitas barreiras, né? Os limites, porque tinha algumas religiosas que eram voltadas para nos ajudar, alguns padres que valorizavam esse tema, né? Mas que havia reservas por conta dos maridos, que a mulher, ela não tem tempo, se lembre, viu, que você não tem tempo, porque você vai comigo para o campo, vai para o roçado, vai para a lagoa lavar roupa, vai para a pesca, tinha as pescadeiras, tinha as apanhadoras de algodão, tinha as artesãs, tinha as mulheres que ficavam o dia todo lá na roça, plantando, catando tudo e ainda cuidando do menino, fazendo mingau, amamentando, lavando roupa. Quer dizer, era assim, uma árdua tarefa, né, de você dar conta desse universo, porque você tinha que trabalhar no campo, ser parceira do seu marido ou do seu pai. Essa época era uma época que a gente estava vendo mudanças, né? Uma instituição tão antiga, 50 anos, estava fazendo mudança na sua estrutura, na sua ação. Nessa mudança, o SA saía um pouco das terras, da luta pela terra, né? Da luta canavieira, e propunha um projeto ligado à democracia, à geração, trabalhando com jovens e mulheres e controle social. Falar do SA é falar de uma trajetória de dedicação, de empenho social, de preocupação com as realidades sociais da nossa arquidiocese, das paróquias, das comunidades, dos municípios, sobretudo como proveniente da fé. A fé não é apenas um conhecimento que nós temos sobre Deus, sobre as realidades sagradas, mas sobretudo é uma imitação de Cristo. O SA é uma referência. Todo mundo que conhece a história de luta pela terra no Rio Grande do Norte sabe que sem o SA essa história não existiria. Hoje ele ampliou. Eu sei que também trabalha com urbano, trabalha com mulheres, trabalha com jovens e acho isso maravilhoso. Inclusive trabalha com essas temáticas no espaço rural. Mas o SA é uma grande escola, é muita emoção falar desse espaço, porque é a Igreja Libertadora. Quais são os desafios que se apresentam para a ação social da Igreja nesses municípios de pequeno porte, principalmente, né? Nós temos uma presença cada vez mais do urbano nos municípios pequenos, nas grandes cidades, com grandes transformações, com características culturais muito próprias e muito fortes, mas a grande pergunta que se faz é qual é o sentido de uma igreja que se faz povo, de uma igreja que tem uma ação social, estar presente em municípios de pequenos portes. Como é que essa ação pode se dar? Como é que ela pode fortalecer? Como é que ela pode possibilitar que as pessoas acessem cada vez mais as instituições públicas, as pessoas sejam sujeitas de sua própria história? Mas eu me sinto realizado e sempre digo, se fosse para fazer tudo de novo, eu faria tudo. Começava de zero, porque para mim foi uma riqueza. Porque você morar lá no interior, sem nada na vida, né? Como é que tivesse curso, tivesse tudo, mas fazer o quê no interior? E vim aqui para a capital, me dediquei ao trabalho da igreja, né? Me envolvi, fui bem apoiado e hoje estou aqui contando a história, né? Em 2015, a nossa arquidiocese fez um planejamento estratégico para o setor social e resultou então a criação de várias linhas de ação para os próximos 10 anos. O SA, como integrante da rede, ele retoma esse planejamento da rede SA e prioriza algumas linhas de ação para a nossa arquidiocese. Nós continuamos hoje, por exemplo, o trabalho então do controle social das políticas públicas em vários municípios. Trabalhamos em 12 municípios polos que agregam outros municípios. Ao final são em torno de 50 municípios. E aí nesses municípios, os polos, nós trabalhamos então o controle social a partir da criação do fomento aos fóruns de políticas públicas, onde vários grupos de
pessoas, associações, sindicatos, né, conselhos, conselheiros de políticas públicas se reúnem para pensar estrategicamente as suas ações dentro do município. Além do trabalho do controle social, do trabalho formativo, nós temos também, na linha da educação política, a Escola de Fé e Política, que hoje é coordenada pelo SAR, em 3 regiões da nossa arquidiocese. Na região urbana, contemplando Natal e Grande Natal, na região norte, lá em João Câmara, mais uma turma, contemplando ali os municípios que estão em torno de João Câmara, e na região sul, lá em Santa Cruz, de igual modo. A Bacia Piquiriúna, que está totalmente destruída. Os afluentes do rio Piquiriúna, mais de 50% já foram dizimados pelo desmatamento e pelo assoreamento. Outra linha que nós estamos atuando é na região do Mato Grande, que é a questão da geração de emprego e renda e economia solidária com alguns grupos, né, de famílias, dos assentamentos e comunidades. É por isso que eu sou batizado, que eu sou diácono, que eu sou cristão, que eu sou seguidor desse Jesus Cristo.